E aí, galera, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma atração da 7ª edição da Festa Literária Internacional de Maringá, a FLIM. Essa festa, que teve sua primeira edição lá em 2014, é uma realização da Prefeitura de Maringá por meio da Secretaria de Cultura, construída e pensada a partir de uma comissão organizadora formada por membros da sociedade civil organizada. A FLIM, que tem por objetivo movimentar as áreas que envolvem o livro, a leitura, a literatura e as bibliotecas, é um espaço amplo e democrático, onde conceitos e ideias apresentados têm o propósito de criar, dinamizar e ampliar ações que possibilitem o tão almejado aumento de leitores em nosso país e, por que não dizer, no mundo, já que estamos em uma festa internacional. Neste ano de 2020, a FLIM tem por tema Desafiando Limites, inspirado no momento vivido pela sociedade mundial em consequências da pandemia da Covid-19. E devido a isso, as mesas redondas, bate-papos, oficinas literárias, contações de histórias, espetáculos musicais e teatrais estão acontecendo totalmente online. E agora, no nosso segundo bate-papo da noite, recebemos a paulista Aline Bey. Ela que venceu o prêmio Toca, viabilizando assim a publicação do seu livro O Peso do Pássaro Morto, pelas editoras Nós e Edite, obra que garantiu ao autor o Prêmio São Paulo de Literatura de 2018, na categoria Melhor Romance de Autor com menos de 40 anos. E para conversar com ela, nossa queridíssima Thaís Prete, que é mestre em letras, com ênfase em estudos literários e autores de Efêmera e A Mulher que Ri. É também idealizadora da revista Maria do Ingá, um espaço para literatura produzida aqui em Maringá. Com o tema Gaiolas, acompanhe agora esse bate-papo com a nossa convidada Aline Bey. Olá, meu nome é Thaís Prete e é com grande honra que eu estou aqui justamente hoje, no centenário de Clarice Lispector, para falar com a Aline Bey, um fenômeno da literatura brasileira contemporânea, que eu sei que também tem Clarice Lispector como uma de suas principais influências. Além de O Peso do Pássaro Morto, já mencionado na abertura, a Aline tem outras publicações, como os contos Ego e Rua Sem Saída, que estão disponíveis avulsos como e-books na internet. Além deles, tem o recente folhetim As Crianças de Beirute, sobre o qual eu quero muito falar a respeito. A Aline esteve aqui em Maringá pessoalmente no ano passado para uma discussão do Peso do Pássaro Morto no projeto Bons Casmurros Convida, que foi realizado por meio de um edital do Convite à Literatura da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Maringá. E foi maravilhoso, todo mundo ficou em êxtase com a discussão, com a presença dela aqui. Enfim, a gente certamente já tem a Aline Bey como uma maringaense honorária. Boa noite, Aline. Um prazer estar aqui com você, justamente nessa data tão importante. É ótimo conversar com você aqui. Tenho, do respeito, do amor que eu tenho pela sua literatura e por Maringá, né, que é esse lugar que me acolheu com tanto carinho ano passado, nesse clube de leitura Bons Casmurros, e a gente teve uma discussão, assim, intensa, com muitos leitores, né, uma mesa, eu lembro do tamanho da mesa, era uma mesa enorme, e é muito bonito ver como vocês são unidos e ativistas da cultura, então para mim é uma honra estar aqui com vocês, muito obrigada. E para começar, eu preciso confirmar com você uma coisa que eu tenho certeza que vai aparecer no chat. E, assim, já vamos resolver isso agora, para a gente começar assim bem. Eu ouvi uns rumores por aí. É verdade que o segundo livro sai agora no primeiro semestre de 2021? É verdade. Que delícia começar já assim com essa novidade. É verdade sim, Thaís. Esse livro é um livro que eu estou escrevendo já há tempo. Desde que eu entreguei o Pássaro, eu comecei a pesquisar, né, meu tema. E eu encontrei ele depois de 2 anos de pesquisa. E eu acho que foi um livro de muita luta. É um livro que eu tenho muito carinho, quero muito conversar com vocês sobre ele assim que lançar. Mas foi um livro de muita luta mesmo, porque eu acho que
ter publicado Pássaro, ter ganhado leitores, acabou me trazendo um senso de responsabilidade grande. E agora eu queria tanto, tanto ser ouvida, e agora eu tenho um público, né, que quer me ouvir. Então isso também traz até uma bambeada nas pernas mesmo para um autor jovem como eu, né, uma autora jovem. Então foi um livro que eu tive que escutar muito o que ele queria me dizer, silenciar essas vozes externas, e foi um exercício muito importante para mim como autora. Então estou ansiosa para dividir com vocês todas essas novidades, e é isso por enquanto que eu posso falar. Ótimo. Então, assim, 2021, a gente já pode ter esperança para esse ano. Esse ano já vai começar bem. Eu vou aproveitar que a gente falou a respeito disso, e eu vou entrar mais um pouquinho nesse segundo livro. Porque, assim, em algumas entrevistas suas, você comenta que O Peso do Pássaro Morto é um livro que precisava ser escrito. Ele precisava nascer, e que foi, consequentemente, um processo bastante fluido. Você teve uns 6 meses de escrita, 6 meses de revisão, mais um tempo de gaveta, uma reescrita na sequência, e a coisa foi acontecendo. Eu queria saber de você se houve muita diferença nesse processo em relação ao Peso do Pássaro Morto e a esse novo livro. Depois do processo já tendo sido feito, que era um livro que eu já estava gestando há um tempo, e eu não tinha percebido isso. Então, sinto que o Marcelino Freire, né, que depois a gente pode conversar um pouco sobre essa parceria tão bonita, ele que me ajudou a parir o livro de muitas formas, não só pelo selo dele, a Edith, né, que ajudou a publicar o Pássaro, mas de formas emocionais e, enfim, muitos jeitos assim de encorajamento. E eu não tinha percebido que esse livro já estava em mim. Então, quando eu decidi escrever um romance, ele veio com muita força, porque ele já estava assim mesmo aqui, né, na garganta. Então, depois que eu terminei o livro, eu me senti um pouco como um campo assim, vazio. Eu precisava entender quais eram meus outros temas, que outros ângulos eu queria abordar como escritora, né? E o que eu queria publicar, enfim. Então foi um processo longo nesse sentido de me analisar, de fazer esse campo que estava vazio florescer novamente, porque a criatividade, ela é uma construção, né? E eu acho que mais do que isso, a criatividade é algo que é muito forte em mim, muito latente. No seu tema, escolher sobre o que você vai escrever, especialmente se tratando de um romance que é algo mais longo, né, uma caminhada mais longa, enfim, tem diversos ângulos e cenas e complexidades. Então eu acho que precisa ser um tema que realmente proporcione frutos. Então eu acho que essa foi a minha dificuldade, entender sobre o que eu queria falar. Quando eu entendi, claro, lendo bastante coisa, escutando, tendo uma escuta interna muito forte, né, como eu disse, silenciando essas vozes externas, eu consegui entender qual que era o meu tema, e aí o livro fluiu com a força do pássaro. Mas eu acho que era essa questão, né, de processo, e é algo que eu sempre digo aos escritores que querem conversar sobre processo criativo: não ter pressa, é muito importante não ter pressa. Respeitar o tempo do próprio livro, eu acho que isso é o fundamental. Ótimo. E eu queria saber de você, ainda sobre essa dinâmica do livro novo e etc., qual dos dois, assim, comparativamente, exigiu mais de você emocionalmente ou fisicamente? Porque a produção de um livro, a escrita, a pesquisa, ela exige da gente, né? E você saberia, nesse processo, já comparar qual que te exigiu mais nesse momento? Eu acho que os dois, cada um com os seus compromissos, porque o Pássaro, ele foi produzido dentro de uma oficina de escrita. Então isso tinha um prazo, né? E quando eu tinha esse prazo para entregar, ele por um lado foi muito bom, mas foram muitas horas de trabalho na mesa. Já esse segundo livro, ele teve um processo mais calmo. Descobri o que eu queria escrever, fazer as minhas pesquisas. Agora, quando a editora entrou, né, quando a gente começou a conversar e eu assinei contrato, aí começou um prazo maior. E aí isso me ajudou também nesse processo final de modular essa segunda versão.
e foi com mais horas de trabalho na mesa, enfim. Então, eu sou uma autora que gosta de prazo. Eu acho muito bom, principalmente quando você já está num momento do livro mais adiantado, que você não está fazendo pesquisa, que você não está descobrindo ângulo, para tudo isso você não pode ter pressa. Mas quando você tem que estruturar o livro já numa chave final, é muito legal ter um prazo, porque como escritor a gente também não quer nunca entregar. Sempre você acha que pode melhorar alguma coisa, mudar uma vírgula que seja, um personagem, dar uma nova camada. Então eu acho importante também ter um prazo para você entregar esse trabalho finalmente, né? E agora eu vou falar quero falar um pouquinho a respeito de uma outra produção sua, que recém-encerrada, aliás, né? Que é As Crianças de Beirute. Esse folhetim virtual publicado pelo Sesc Pompeia. E eu queria saber de você como que foi essa experiência de escrever em folhetim, uma coisa seriada, episódica dessa forma, porque a gente sabe que o processo de escrita de um livro tem todo esse tempo que a gente precisa dar de gestação da obra, do livro ali. E assim, pelo menos aparentemente, a produção do folhetim é uma coisa que me soou mais a quente. Não sei se você teve o tempo de produção, de reflexão, ou se foi uma coisa realmente você ia produzindo à medida que ele ia saindo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. Legal. Foi um convite do Sesc Pompeia, foi maravilhoso. Me pegou assim em completa surpresa, porque eu não sou uma pessoa que acompanha séries, por exemplo, e nem livros que são sagas, né, que sempre tem esse gancho narrativo. Mas com a quarentena, eu comecei a assistir um pouco mais de seriados, séries. E eu tinha acabado de assistir uma série que eu gostei muito, uma minissérie, que chama Pequenos Incêndios por Toda Parte, que é baseado num livro. É maravilhoso. O livro eu ainda não li, mas o seriado é muito bom. Realmente, acho que são oito capítulos. E eu fiquei muito atenta, engraçado, antes da proposta, a esses ganchos narrativos, como cada capítulo prendia a gente de uma maneira que solucionava algumas coisas sem uma enrolação, não era isso, mas outras deixavam pontas soltas para que a gente continuasse querendo assistir. E eu acho essa técnica, né, muito interessante ser usada com inteligência, como tudo, né? E essa série, para mim, usou inteligência. Eu não sei o quanto a série é fiel ao livro, mas, enfim, eu precisaria ler o livro para ver, mas é muito legal a série. E aí o Sesc me convidou para fazer um folhetim. Eu nunca escrevi um folhetim, que desafio interessante. O prazo foi bem curto, mas eu achei legal também, porque aí é um jogo diferenciado, né? Era uma proposta para a internet também, tem uma outra velocidade, e não fica eternizado como livro, né? Então a gente é um pouco mais fluido com a linguagem, exigente, né? Com essa consistência do livro. E aí eu comecei a pensar na história. Bom, Conceição, assim, preciso dizer, Conceição Evaristo tinha participado. Então eu olhei e falei, meu Deus, eu nem fiquei lendo muito para não ficar intimidada, né, pela maravilhosa Conceição. Então eu falei, e agora? Eu vou escrever sobre o quê, né? E a Ana do Sesc, ela tinha me dado alguns prazos, que eu acabei sendo mais rápida do que os prazos. Porque quando eu comecei a escrever, por conta dos próprios ganchos que eu ia criando, eu mesma ia ficando curiosa para saber o que mais eu não sabia. Eu tinha um plano total assim, do que iria acontecer. Mas foi engraçado que a distopia, que é algo que eu comecei a ler, não é um gênero que eu sou uma grande conhecedora, eu li apenas os clássicos, mas eu não sei, acho que porque a gente está vivendo nesse mundo pandêmico tão maluco, que talvez a distopia fala muito mais sobre o presente do que sobre o futuro. Então é um gênero que tem me interessado como leitora, né? E quando eu vi, eu estava escrevendo uma distopia. E eu nunca achei que escreveria uma distopia, então foi muito legal, foi algo muito natural. E aí eu comecei a entrar nesse universo, né, enfim, de fim de mundo, de novo mundo, uma proposta de novo mundo, que tem muito a ver com as condições climáticas e com o jeito que a gente trata os animais, né, como a gente maltrata os animais, a gente tem essa possessão por tudo que há no mundo, a gente acha que é dono do mundo porque somos humanos, e o folhetim ele propõe uma inversão, né? Os homens ficam em cativeiros, cuidados ali, monitorados, para que eles não detonem, não estraguem ainda mais a natureza que está tentando se recuperar. E claro que esse sistema também não é muito violento e é criticado dentro
da distopia, mas de qualquer forma fica uma reflexão mesmo para o jeito que a gente, talvez invertendo, né, a situação, a gente consiga olhar melhor para o jeito que a gente está tratando o mundo. Então eu acho que essa era a base principal do folhetim. E aí eu fui escrevendo muito rápido, eu escrevi em 2 semanas, eu tinha acabado de entregar o livro para a editora, o livro novo, aí veio a proposta da Ana, e eu falei, Ana, você chegou em boa hora, porque talvez antes você não ia conseguir escrever. E aí eu mergulhei assim do livro para esse folhetim. Então foi um processo bem intenso, mas muito interessante. E assim, é um texto realmente bem diferente dos outros textos seus. Tanto O Peso do Pássaro Morto, esses contos, O Ego e A Rua Sem Saída, parece que esses três têm ali uma espécie de unidade nas abordagens, nos temas, etc. E aí, quando a gente vai para esse, ele é radicalmente diferente, né? E pensando nisso, eu vou até puxar esse tema das gaiolas, que é o tema da mesa, que assim, você se sentiu à vontade? Como é que você se sente? Porque assim, você tem O Peso do Pássaro Morto, que fez muito sucesso. Você tem esses outros textos que vão mais ou menos na mesma direção do Peso do Pássaro Morto em relação a tipos de temática, a forma de abordar essas temáticas. E aí você tem um texto que é radicalmente diferente. Você se sente à vontade para quebrar essas amarras ou essas expectativas que os leitores podem ter do seu texto? Você sente necessidade de fazer isso? É natural? Como é que isso funciona para você? Legal, sabe, tá? Eu não tenho. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito no segundo livro, assim, escrevendo o segundo livro no processo dele, é que a gente não pode querer domar o livro, ou colocar, pelo menos para mim, né? Tô dizendo assim do meu processo total, mas ficar colocando coisas, regras, formas, jeitos de dizer, o que tem que conduzir a gente é a própria história, ou a atmosfera, ou o que quer que seja essa semente inicial que faz a gente escrever um texto, ou mais longo ou mais curto, é isso que tem que guiar a gente, e não a gente querendo, agora eu vou fazer isso aqui, porque aí o texto fica artificial, e também fica num sentido de, não no meu caso, que não sou uma escritora virtuosa, mas pode soar como um virtuosismo, né? Agora sim, agora eu vou trabalhar outras coisas e tal. E eu acho que eu vou para uma linha muito mais da emoção, assim, eu acho que o texto, para mim, um texto tem que ser verdadeiro, no sentido de eu sentir ali sentimentos e que eu fui até o fundo, mais fundo que eu consegui com aquele tema. Eu gosto sempre de textos profundos e, claro, poéticos, né, que eu tenho um grande apreço pela poesia. Então, eu prefiro que o próprio texto, o tema, a atmosfera, me guie pela forma. A forma, ela vai ser muito mais natural se ela vier a partir do trabalho e não de um desejo anterior meu como escritora. Não que eu não possa daqui a uns anos fazer isso, falar, não, eu quero escrever uma crônica, mas eu nunca fui esse tipo de escritora que define muito antes o que fazer. Eu prefiro ser guiada, eu acho que fica mais honesto com o meu processo criativo. Ótimo. E em relação a isso do seu processo criativo, pensando nisso agora, aliás, continuando a pensar nisso, né? Você tem formação em letras, você tem formação em teatro e pelas suas redes sociais é fácil perceber que você também é muito interessada em outras artes, música, pintura, fotografia também. E eu queria saber o quanto essas outras artes, a fruição dessas artes, influencia na forma como você escreve ou na forma como você cria as suas narrativas, os seus trabalhos literários. Muito boa pergunta, Thaís. Muito obrigada por essa pergunta. Eu acho que eu acredito muito num tipo de artista que tem repertório, um repertório cultural, né? Eu não acho que é possível a gente ensinar ninguém a ser artista, ser escritor, ser ator, ser dançarino. Eu acho que é possível, o que é possível são provocações, o que é possível é que essa pessoa se encha de instrumentos que depois ela pode ter que deixar tudo pelo caminho para fazer algo totalmente diferente, mas eu acho que ter repertório é muito importante, porque a gente está trabalhando uma arte, a escrita nesse caso, mas eu venho
né? Muitas e muitas mulheres antes de mim escreveram e estão escrevendo agora. Eu não posso não olhar para essa multidão de artistas que tem no mundo, que são tremendamente sensíveis, que compreenderam complexidades que ainda eu nem cheguei a tatear. Então é muito importante isso estar no meu campo de visão de alguma forma. Ainda que eu olhe um quadro e não tenha todo o conhecimento para dizer ali de um jeito formal, né, a respeito da arte, eu posso me emocionar com o quadro do Van Gogh. Eu posso não saber exatamente por que aquele azul me deixa totalmente transtornada, mas eu posso apreender esse transtorno e trazer para as minhas palavras. É nisso que eu acredito, sabe? Eu acho que a gente aprende muito com a sensibilidade do outro, porque o outro artista acaba abrindo canais na gente, portas, janelas, transformando mesmo. Eu acho que se a gente estiver aberto para o mundo com esse interesse, a nossa arte não envelhece, né? E fora o respeito que a gente tem que ter por todos os artistas que vieram antes da gente e que estão nesse momento trabalhando com a gente não está fazendo isso sozinho. Então, por isso que eu gosto muito de ficar perto dessas grandes belezas. Eu acho muito inspirador. E você teve recentemente também o Peso do Pássaro Morto adaptado para o teatro. E que é uma coisa assim, é uma espécie de releitura, uma espécie de recontar do seu livro, né? Porque você tem a sua criação, você tem o seu processo ali, mas existe, quando alguém adapta a sua obra, acaba sendo uma adaptação, acaba sendo uma releitura, uma reescrita daquilo que você já produziu. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como foi esse processo, se você interferiu, como foram as trocas durante essa adaptação do livro em teatro e como você se sentiu quando você chegou diante dessa adaptação e viu o Peso do Pássaro Morto transformado nesse estilo artístico, né, nesse gênero artístico que é seu berço também, né? Não, acho que realmente foi a coisa mais bonita que me aconteceu esse ano, foi essa adaptação da Helena. A Helena Cerello, que é a atriz que montou o Pássaro, né, via streaming, fez uma montagem, ela chama, um híbrido entre teatro e audiovisual, porque ela acaba usando o celular e ela está num sítio, né, então ela se filma nesse sítio e ficou um experimento mesmo, em muitos momentos parece um videoclipe, então não é só um experimento teatral, né? Ele tem muito do audiovisual também e desse novo formato que é a tela do celular, que é o que a gente tem também como artista agora para se comunicar. Mas a Helena, ela fez teatro comigo, a gente estudou juntas, a gente não era do mesmo termo, ela estava um pouco mais à frente, mas a gente tinha esses momentos juntas, assim, nos corredores, e depois a gente chegou a dar aula numa mesma escola de teatro, na Casa do Teatro lá do Célia. E, nossa, eu sempre fui apaixonada pela Helena, porque ela é maravilhosa, sempre foi uma artista muito sensível, e a gente depois se afastou, depois que eu saí do teatro, com um tempo sem se falar, e aí depois a gente voltou a se reencontrar, porque eu tinha um site de arte e cultura, né, que eu montei com alguns colegas meus da universidade, depois que eu me formei, e a gente entrevistava artistas e tal, e a Helena, a gente entrevistou ela. Então foi incrível retomar esse contato com ela naquele tempo. Ela estava escrevendo também, o que foi muito legal, aproximou a gente. E ela lançou um livro belíssimo que chama Ninguém Abandona o Paraíso pela Porta da Frente. E ela começou a estudar também literatura no Veracruz, numa pós, enfim, a gente ficou mais próximas. E aí ela me disse um belo dia, acho que foi ano passado, que ela quer montar o Pássaro no teatro. E eu fiquei assim, nossa, não acredito, né? Porque se eu fosse imaginar, alguns grupos já tinham vindo falar comigo, mas nenhum foi tão concreto como ela, assim. Ela me chamou na casa dela, estava tomando um chá e ela me contou. Então, eu senti muita firmeza quando ela me disse. Quando ela falou, eu falei, puxa, ela vai montar mesmo, vai dar certo. E ela queria fazer um solo mesmo, um monólogo, e ela queria trazer algumas coisas de mágica, ilusionismo para essa apresentação. Então, ela começou a ensaiar no quintal da casa dela mesmo e aí estourou a pandemia. A gente já estava até com assim contato do Sesc para estrear em teatro, então estava muito adiantado já o processo dela de criação, né? E quando estourou a pandemia, ela foi para esse sítio que ela está agora,
com o marido dela e os 2 filhos. E ela ali ficou muito querendo criar, porque eu estava num processo já muito adiantado, né? E ela pensou, por que não fazer a peça assim, como estamos, né? Usando os recursos que temos. Eu acho que foi uma coragem muito grande dela, adaptar todos os estudos que ela estava fazendo para uma nova linguagem. E ela começou a fazer esses estudos, assim, com o celular, se gravando, até que ela entendeu que ela precisava de uma direção, né? E ela pensou no Nelson Baskerville, que é o diretor do nosso espetáculo, que é um artista assim que eu admiro, Thaís, há muito tempo. Ele me deu aula no Célia Helena. Ele, além de diretor, ele é um grande ator. Ele é artista plástico, ele tem uns quadros assim maravilhosos, é um artista múltiplo e ele é alguém que eu admiro há muito tempo. Eu não perco uma peça dele, né? Quando a gente podia ir no teatro, eu assistia todas as montagens. Então, ela ligou pro Nelson, falou do espetáculo, ele topou dirigir. Quando ela me contou, eu falei, meu Deus, então já não basta ter a Helena, ainda vou ter o Nelson, né? E aí depois entrou o Dan Maia, que fez a edição e as músicas do espetáculo, que são belíssimas, assim, músicas muito sensíveis, e eles embarcaram mesmo nesse processo. Eu falei para Helena que eu não queria ver nada, eu veria no dia que ela quisesse me mostrar, já com o trabalho muito adiantado. Eu não queria participar de processo de fazer, enfim, a dramaturgia, nada disso. Porque eu acho que o autor talvez seja o menos, pelo menos para mim, assim, no meu caso, o menos indicado a lidar com material já tão conhecido, né, que é o próprio livro. E aí foi isso que aconteceu. Quando ela me mostrou, já foi um ensaio geral. A peça ia estrear, se não me engano, no final de semana. Eu assisti durante a semana. E foi... É difícil dizer, né? Eu falei pra Helena que um dia eu quero escrever uma carta pra ela falando o que eu senti. Porque eu fiquei tão emocionada e ao mesmo tempo tão, tão sensível que eu cheguei a ficar assim com reações destemperadas, sabe, Thaís? Eu ria em momentos que não eram para rir, eu ria de nervoso, assim, eu chorava em momentos que ela estava propondo algo doce, leve, eu fiquei totalmente destemperada, porque eu fiquei tão, não sei se é assustada a palavra, eu fiquei tão feliz, mas tão, meu Deus, meu livro não é meu livro mais. Eu não reconhecia quase o que eu tinha escrito, porque a Helena deu tantas camadas para essa personagem, tão diferente do que eu tinha imaginado, e ao mesmo tempo tão, tão próximo, tão no centro da coisa, que eu fiquei assim, eu esqueci, eu consegui desfrutar do espetáculo como se não tivesse sido eu que escrevi, foi engraçado. Teve um distanciamento da minha parte. E eu fiquei extremamente emocionada, assisti várias vezes, e assim, aproveitar para dizer que vai ter o Pássaro na Virada Cultural aqui de São Paulo, e vai ser online, né? Então vai ser no domingo, o horário agora eu não me lembro, mas tá no meu Instagram. E aí quem quiser pode dar uma olhadinha lá. E dá para assistir. Aí depois, assim, depois que tudo passar, a ideia é de fato estrear no teatro, né? Mas aí é outra uma nova montagem, porque o que eles estudaram para essa montagem acabou sendo muito vinculado mesmo com essa nova linguagem, né, que a gente está vivendo hoje. Eu imagino que seja realmente uma emoção muito grande, né? E é muito bonito que você falando sobre essa experiência de ter assistido a peça, a gente já fica assim emocionada aqui, percebe assim a sensação da experiência, né? E eu já estava assim com o olho enchendo d'água só de você falar. Eu tenho aqui uma pergunta que foi mandada pelo Vitor Simeão. Ele diz assim: Aline, o momento de pandemia tornou a todos reclusos. Você já tinha antes uma organização para escrever e trabalhar na divulgação da obra. Gostaria de saber de que maneira o atual período mudou algo na sua rotina de trabalho e se em algum momento você sentiu o peso de um pássaro morto ou qualquer outro animal nas suas costas, já que estava fechada dentro de casa. Nossa, que pergunta linda. O Vitor é demais, né? Dispensa apresentações, porque é um escritor, um jornalista, sou admirável. Fico muito feliz que pude conhecê-lo. E obrigada pela pergunta, Vitor. Um beijo para você. Muitas saudades. Eu acho que uma coisa que foi muito importante assim durante a pandemia, que eu não posso negar, apesar de toda a dor e a tristeza do momento e a ansiedade, a angústia, eu estava viajando bastante com o Pássaro, né? Fazendo bastante evento, fui conhecer vocês em Maringá, o Sesc estava me levando para lugares maravilhosos, e eu adoro esses momentos, né, de troca com os leitores, mas eu estava viajando bastante.
E eu ia ter, esse ano ia acontecer, aconteceu na verdade, mas de formato online, o Arte da Palavra pelo Sesc, que ia levar a gente, vários autores interessantíssimos aí do Brasil afora, para fazer para mesa, né, por todos os colégios, auditórios, enfim. Então ia ser um ano cheio de viagens novamente, né. E por um lado, ter ficado em casa, imersa, sem ter hora para acabar o trabalho, sem ter essa ansiedade de fazer uma mala e conversar com as pessoas, me ajudou muito na criação dessa segunda versão do livro, que foi a que ficou, né? Foi muito importante essa imersão. Eu acho que um processo imersivo, isso eu descobri também, é fundamental para o trabalho do escritor. Porque, claro, às vezes você está escrevendo o livro, você está montando o livro, você está encontrando as cenas, isso pode ser feito de uma forma um pouco menos concentrada. Você faz um pouco aqui, aí depois você viaja, aí depois você faz os outros trabalhos. Mas quando você, de fato, tem que acabar o livro, quando você pega o livro mesmo, assim, pega para capar, como dizem, é muito importante essa imersão. Então eu fiquei nessa segunda versão para entregar para a editora, comecei em março e entreguei para elas em agosto, final de agosto, começo de setembro. Eram horas e horas longuíssimas de frente para o computador. E foi muito importante para mim. Então, nesse sentido, eu acho que tem um animal vivo aí, que pode ser um pássaro mesmo, né? Que fez esse livro sair dessa zona de quase e chegar nos finalmente. Então, foi um trabalho de muita, muita imersão. E eu adoro essa imersão, foi muito bom ter isso. Ótimo. Você comentou a respeito desse animal vivo, né, que é o livro, e eu lembrei que eu anotei uma pergunta aqui sobre animal. Na verdade, sobre um animal específico que aparece tanto no Peso do Pássaro Morto quanto na Rua Sem Saída. E eu achei curioso o fato de que é um animal que aparece nos dois momentos com uma certa ferocidade. É um animal fera, é um animal besta, né? Que é o cachorro. Né? Tanto no Peso do Pássaro Morto, nós temos aquele cachorro que é um tigre, né? E nós temos na Rua Sem Saída um cachorro que também é muito feroz e bastante controverso ali. Eu queria saber se você tem problemas com cachorros e por que ele surge dentro da sua narrativa nesses dois momentos, que são os momentos que eu percebi o cão em algum texto seu, com essa carga. É difícil até saber, né, da onde vem tanta essa obsessão, mas eu amo cachorros. A minha relação com os cachorros é maravilhosa. Eu tenho o meu cachorrinho, mas ele é pequenininho, né? Ele é um Shih Tzu, é o Cacá. E eu acho lindo os cachorrinhos pequenos, mas simbolicamente, para a literatura, trazendo o cão como símbolo, me interessa muito os cachorros grandes. Porque eu acho que eles são um híbrido, né? O cachorro maior, feroz. Ele é uma figura domesticada, em muitos casos. Então ele fica muito fofo, doce com os donos. E você fala, nossa, esse cachorro deve ser bravo. E aí o dono chega, o cachorro vira de barriga para cima, parece uma criançona e tal. Já vi Rottweiler assim com o dono. E você olha e fala, meu Deus, eu não quero jamais estar sozinha num ambiente que esse cachorro vai estar também, né? Não é lindo cachorro, mas medo mesmo, né, da ferocidade do animal. E por outro lado, então são esse duo, né, esse animal domesticado, doce com os donos, e um animal perigoso que muitas vezes é usado para proteger a casa, para proteger alguém. Então eu acho muito interessante qual que é a chave que vira, né? Como é que o homem consegue fazer isso, ao mesmo tempo domesticar e ao mesmo tempo ter esse perigo iminente, assim. E eu fico pensando muito também na figura do cavalo, que para mim simbolicamente é um cachorro grande, assim, né? Ele é enorme, ele é muito forte e ao mesmo tempo ele é muito doce, e ele também é usado de uma forma muito extremamente abusiva e injusta pelo homem. Foi usado por muito tempo e é usado ainda. Mas de qualquer forma é um animal que, se você olhar, parece que ele pode se libertar a qualquer momento, porque é de uma força, né? Se ele der um coice no ser humano, esse ser humano está morto. Então, aonde que vem, né? Então eu fico sempre querendo entender esses símbolos dentro da literatura. E eu acho que os animais, trazer esses símbolos para o texto,
acaba trazendo uma profundidade mesmo, né? Que é muito maior do que colocar um adjetivo ou colocar mesmo um substantivo, trazer esse animal para a cena e pensar sobre essa existência e sobre a nossa existência, me interessa muito. Olha, ótimo. E eu achei muito interessante você abordar o animal, né, tanto o cachorro quanto o cavalo dessa forma, essa mistura da ferocidade, da docilidade, porque eu acho que eu percebo muito isso em relação aos seus textos, no sentido de ele carregar esses dois aspectos em um só. Né? Você tem os textos com muita dor, então são textos que tratam de temas pesadíssimos, tratam de temas dolorosos, mas ao mesmo tempo você trabalha com uma estética que é toda fluida, que é toda leve, é quase como se não existisse outra possibilidade de falar de um tema tão pesado se não fosse contrapondo esse tema pesado com a fluidez da palavra, com a fluidez do espaço da página, com aquele ar que existe ali dentro, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da presença desses temas pesados dentro dos seus textos e se você acha que buscar essa forma poética com esse espaço, com essa leveza, é uma saída, de alguma forma, para conseguir abordar, explorar esses temas que são, de certa forma, uma das suas obsessões literárias. Sem dúvida, eu acho que acaba sendo um respiro, como você disse, né? Eu sinto que o pássaro, ele não poderia não ter os espaços que ele tem, por exemplo, porque eu acho que não é só na própria linguagem, que é muito fluida, muito simples, né? Muito clara. Eu acho que esses espaços, esses silêncios que eu sempre proponho no meu texto, eles têm muito a ver, além do meu desejo de poesia, da minha ânsia pela poesia, tem a ver também com esses respiros, esses silêncios que eu acho que ajudam o leitor a não sair do livro, não ir embora da história, né? Porque a gente pode fazer isso a qualquer momento, a gente está lendo um livro e você fala, não dá. Onde esse autor ou a autora está me conduzindo, eu não quero ir, né? E você fecha Mas eu acho que ter essa atenção de, ai meu Deus, essa história tá muito difícil para mim, mas ao mesmo tempo eu tô com um certo prazer de leitura, eu não quero largar. Eu acho bonito essa dança, digamos assim. E uma coisa que me interessa muito também no processo de leitura é você perder, o leitor perder o controle. E isso, para mim, tem muito a ver com o ritmo que o escritor ou a escritora impõe ali, de alguma forma, né? Eu sempre brinco que um bom ritmo, um autor que sabe imprimir uma cadência incrível para o texto, ele é como se o texto dele viesse com o ator, que eu sempre dou o exemplo do Radu Nassar para mim. O Lavoura Arcaica, ele vem com o ator. Você está dramatizado, não é só que o texto está ali. O texto está quente, o texto tem tanta vida que parece que as pessoas estão de fato ali. Então eu acho que tem a ver com o ritmo e isso me interessa muito, porque também, tanto que a gente escuta que a literatura é chata, que ler é chato, né? Muitas pessoas falando isso. É muito bonito quando eu escuto assim testemunhos de leitores meus falando, eu peguei teu livro para ler à noite e eu ia dar só uma olhadinha porque amanhã eu tenho que acordar cedo e puxa, quando eu vi era 3 horas da manhã, eu não conseguia largar e agora eu acordei morrendo de sono com o olho inchado, não sei o quê. E eu acho assim, claro que não é isso que eu quero para os meus leitores, eu quero que eles sejam felizes, mas o que eu quero é bonita perdi o controle com o livro, né? É revolucionário isso, é muito legal. Porque você pode fechar a qualquer momento, mas por que você não fecha? Então eu acho que é isso, por que você não larga, né? É descobrir por que você não larga? E eu acho que no meu caso tem muito a ver com esses espaços, com essa leveza que você trouxe, mas confesso que não era algo consciente, continua não sendo algo muito consciente. Eu, quando comecei a escrever, nunca tinha refletido sobre o meu jeito de dizer. Eu sabia que tinha muita influência da poesia, que eu queria ser poeta, eu entendia ali os meus temas, minhas obsessões, mas eu comecei a entender um pouco mais sobre a minha própria literatura depois que eu publiquei O Pássaro, e isso o Marcelino me dizia, fichas vão cair
quando você publicar, por isso que é importante publicar, chega um momento, né, da nossa trajetória como escritor que você de fato precisa trazer esse livro para o mundo, e não só para aquela bolha de amigos e afetos que te leem num primeiro momento, mas para pessoas que não têm nada a ver com você, que não te conhecem e que vão te conhecer ou não te conhecer como pessoa, né, mas o primeiro contato que vão ter com você é como escritor. Então é o texto se salvando pelo texto, é o texto que tem que se defender sozinho. E eu acho isso muito forte, né, pôr a tua escrita à prova. Então agora eu tenho percebido que eu sou uma pessoa que trata de temas densos, com uma certa leveza, mas eu prefiro não saber muito mais assim também na hora de escrever, porque eu acho que se eu ficar extremamente consciente do meu estilo, eu posso, é como se eu ficar falando, me olhando no espelho e tal, um pouco como aqui, que a gente fica se olhando toda hora, é esquisito. Então é melhor a gente saber menos, eu prefiro ser mais intuitiva e deixar que o texto me guie, né, pela força do próprio tema e da palavra. Eu gosto mais disso. Ótimo. Você mencionou Radu Nassar, que é um escritor incrível, maravilhoso, especialmente quando a gente pensa nessa questão do ritmo da linguagem, da poesia que existe na palavra, também para falar sobre temas que são muito pesados. Eu queria saber de você, quem que ultimamente tem te influenciado ou tem te impressionado num sentido estético e num sentido temático? Né? Porque a gente tem essas pessoas, e aproveitando o centenário, né, eu sei que você tem uma influência, e não só uma influência, mas assim, uma relação muito próxima com a literatura da Clarice Lispector. Tem até uma postagem sua de hoje aqui, lindíssima, a respeito disso. Mas eu queria saber assim, as coisas continuam acontecendo, você é muito leitora e provavelmente você esbarra por aí com linguagens que te movem, né, que dão um impacto. Queria que você falasse que linguagens são essas, que escritores são esses, que te impactam atualmente com estética e com temáticas. Ótimo. Eu acho que com temática, eu acabo sempre, ainda que eu faça diversas cenas de outros ângulos e lugares, eu sinto que meus temas, eles são muito os mesmos, assim, eu sou muito obsessiva com o que dizer, né, então sempre são temas que vêm para um lado mais melancólico, tem a ver com perda, tem a ver com a vida e morte, né, como você trouxe também, esses extremos sempre me interessam, né, quando eu estou olhando para a vida, eu estou olhando para a morte, quando eu estou olhando para a dor, eu estou olhando para a alegria, então esses temas, sim, caminham juntos. Mas eu acho que na questão do estilo, eu acho que o que eu mais busco na leitura, além de um prazer estético e de ampliar a minha humanidade, né, viajar, descobrir novos mundos, enfim, é também uma vontade de entender o que os escritores fazem bem, o que eles fazem de melhor e como eles fazem isso, né. Então, uma escritora que eu li esse ano, que foi uma escritora que me ajudou muito na escrita do meu segundo livro, foi a Carson McCullers, que foi uma escritora que me chegou assim, de bandeja. Eu via o livro dela circulando pela internet, A Balada do Café Triste, que é um livro de contos. Claro que o título me chamava muita atenção, porque é um baita título, né? Café e triste, balada, são 3 palavras maravilhosas, e eu ficava, meu Deus do céu, Carson McCullers, tal, até que um belo dia eu falei, chegou minha hora, né, comprei o livro dela, é um livro de contos, todos os contos são maravilhosos, mas tem esse primeiro conto, que chama A Balada do Café Triste, que é quase uma novela, tem umas 90 páginas, e eu fiquei assim encantada com, além da temática, que é a história de uma mulher que abre um café numa cidade interiorana, deserta, que a alegria da cidade é esse café dessa mulher, que é uma fortaleza, é uma personagem que por si só dela ficar descrevendo a personagem, a gente quer saber mais quem é essa mulher, e por mais que ela descreva, a gente não sabe, o mistério segue, isso que é legal, isso a Clarice ensina pra gente o tempo todo, né, que é reverenciar esse mistério da existência. E o mais interessante, que eu acho que tentei, né, absorver da Carson, além do ritmo maravilhoso, é esse poder descritivo, porque eu sou uma pessoa,
na literatura muito concisa, muito concisa. Então, sei lá, de repente o Pássaro, se for escrito por um escritor mais volumoso, ele teria muito mais páginas, ou ele teria metade dos eventos para ter mais volume, né? Eu vou na carne, assim, na carne não, eu vou no osso das situações. E eu acho que às vezes é bom trazer um pouquinho mais de carne. Eu sempre vou ser uma escritora mais minimalista, isso eu já percebi. Mas de qualquer forma, o jeito que a Carson descreve a rua anoitecendo, a chuva caindo, o cavalo passando, é tão bonito, sabe, Thaís? Você fica emocionado com nada, absolutamente nada. Só o fato dela estar dizendo que aquilo existe, pelo olhar dela. E você fala, que lindo, eu quero viver nessa cidade que não tem nada, a cidade não tem nada, assim, mas você quer ir lá por causa dela. Então, claro, tem escritores que descrevem lugares que você vai conhecer porque estava no livro. E você vai ver o que o escritor viu, e aí você olha e fala, tá, não é nada demais, mas o jeito que ele disse, né, o jeito que ele conta, é se conduzir você pela mão através de um lugar, através de uma pessoa. Então, foi uma leitura que me fez muito bem. A Natalie Ginsberg, que é uma escritora italiana maravilhosa, ela tem um humor, assim, isso não se ensina também, né, puro prazer ler, mas ela traz um humor tão interessante para os textos, e o texto dela, os textos são extremamente profundos, né? Mas ela traz esse humor espirituoso, esse rir de si, rir da situação, que não deixa de ser trágica porque ela está rindo. Isso também é algo que eu captei e quero muito trazer para minha literatura quando conseguir, quando puder, né? Porque tudo isso a gente interioriza, mas aí chega uma hora que você, sem querer, aquilo... Nossa, meu texto ganhou um brilho a mais, acho que foi, né, às vezes você fica olhando, acho que foi a Natalie Ginsberg. Eu sinto às vezes esses mapeamentos. E uma coisa que a Natalie fala também é não ter medo do adjetivo, né, isso é legal, porque a gente aprende nas escritas, assim, né, nos livros, nas oficinas, que o adjetivo é um terror, e muitas vezes ele acaba sendo preguiçoso, mas o bom escritor é aquele que quebra as regras, né, então você pega, por exemplo, o próprio Raduan, o Lavoura Arcaica é cheio de adjetivos, mas os adjetivos dele têm um peso de substantivo, eles não são preguiçosos. E a Natalie Ginsberg, ela fala isso também, ela coloca assim, enfileirado 3 adjetivos, um em seguida do outro, que além de trazer uma cadência bonita desse 3, né, ela fala que é como se ela estivesse virando o personagem como um diamante, assim, ó. Ele é isso, e claro, ela não põe lindo, simpático e alegre, adjetivos que a gente não precisaria dele. Ela põe 3 adjetivos extremamente bem escolhidos, que felizmente agora eu não vou lembrar, porque a minha memória nem sempre é maravilhosa, mas ela pega 3 adjetivos originais, coloca um do lado do outro, e ela faz assim com o personagem pra você, ó. Decifra. Você não decifra. Você segue com o enigma, que é uma maravilha também. E claro, se eu ficar aqui, eu vou ficar falando a noite inteira, porque eu amo literatura, você sabe. Mas também acho que uma escritora que me trouxe me intrigou muito, me trouxe muitos ensinamentos, ainda que eu esteja absorvendo ainda, é a Alice Munro, que é uma contista canadense que ganhou o Nobel aí recentemente, e ela tem uma linguagem, aí é o oposto, uma linguagem tão limpa, mas assim, é de uma... Uau, sabe, é só o necessário, e são contos longos o dela, mas assim, não tem excessos, não tem adjetivos, um ritmo maravilhoso, personagens cotidianos, pessoas que talvez um olho mais desatento passasse por esses personagens, mas com o olhar dela, que é um pouco o que a Carson faz também com os lugares, essas pessoas cotidianas ficam extremamente interessantes, porque são olhadas com muita humanidade, muita curiosidade. Então, baita escritora que eu conheci também esse ano. Ótimas referências. Eu tô com um da Natalie, assim, ó, na fila, assim. Agora eu acho que ela vai ter que entrar... Põe pra cima. Sim, com certeza. Dá uma roubadinha. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Eu tô aqui com alguns comentários que o pessoal mandou no chat, então vou fazer a leitura deles. Amanda Medeiros disse a respeito do peso do pássaro morto: acho que o vento salvou o pouco de vida que restava da personagem. Aí o Francisco Pinheiro, Chico, o secretário de Cultura, disse: obrigado, Aline, por aceitar o convite para a Flim 2020. E assim, obrigada, Aline, por aceitar o convite, porque está sendo uma conversa maravilhosa. E Bruno Barra mandou:
Foi bom demais recebê-la aqui, Aline. Volte para lançar seu próximo livro, por favor. Ai, Concordo. com certeza. E Arlete Histórias disse que O Peso do Pássaro Morto foi o livro que mais a marcou nesse ano. Então, são alguns dos comentários para você. Obrigada, gente, que lindo, eu amei. E isso que ela disse sobre o vento ser o fio da vida, né, o restante de vida que tem, eu acho que ela tem muita razão. Ele chega num momento para a personagem que ela já estava difícil, assim, né? E ela começa a respirar uma nova existência, e ela consegue mudar de casa, e ela consegue fazer escolhas, e ela tem essa troca muito bonita com ele, ela relaxa, né? Ela tem momentos leves, assim, na casa dela, ouvindo uma música, tomando um vinho. São coisas que podem parecer, assim, insignificantes, mas dentro dessa existência dela que foi pura dor, foram momentos de respiro que o vento proporcionou. Essa cumplicidade, né? Essa parceria, essa amizade que eles construíram juntos, foi muito, muito importante para ela. E eu acho também que o livro ficaria intragável se não tivesse o vento, se não tivesse esse respiro, porque o que sobraria, né? Ela precisava ter esse momento, assim. Sim, e aí parece que é mais um contraponto a essa questão da dor, do peso que tem ali. Então, além da leveza da linguagem, a gente tem um personagem que carrega um pouco dessa leveza também, né? A gente já está assim, ó, direcionando, rumando para o final da nossa conversa. Eu queria que você falasse agora para a gente, né, comentasse assim, para deixar para a gente assim, um gostinho. Queria que você indicasse para a gente um livro para leitura, assim, um livro que te tocou muito, que você acha que tem que ser indicado, um filme ou série. Então, você vê aí o que seu coração manda, se é filme, se é série. E uma música ou um artista musical que você acha também que precisa ser indicado, que precisa ir adiante. E, se possível, dar uma justificadinha para cada um deles. Ai, que delícia. Eu acho que livro, como eu já falei alguns aqui que eu amei muito, eu acho que eu vou trazer um que tá difícil de pegar. Ah, ele tá aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês. Tô com a minha bibliotequinha perto. Esse aqui, Iniciantes, do Raymond Carver. Esse escritor, o que ele faz comigo, assim, e com muita gente, porque é um escritor muito querido, é muito maravilhoso. Ele leva a gente além. E ele também tem isso de ter um olhar para o cotidiano e, ao mesmo tempo, trazer esse cotidiano para algo tão peculiar, e uma visão dele de mundo que é sempre tão romântica, tão terna, apesar de muitas vezes ele retratar pessoas que estão em estados de vulnerabilidade emocional, estão bebendo muito, estão se separando, pessoas que estão um pouco perdidas, sabe? Mas, de qualquer forma, esse olhar que ele traz, que é dele, para a vida, você faz assim, ai, que delícia, sabe? É muito, muito gostoso, é como um vento mesmo que bate. Eu indico muito esse livro, são vários contos dele, e eu acho que esse conto que chama Iniciantes, que dá título pro livro, é uma obra-prima. E eu achei isso, aí depois eu li aqui atrás que o Philip Roth disse isso também, então pronto, o Philip Roth disse. Mas gente, real, porque ele coloca 4 amigos numa mesa assim da cozinha conversando sobre o amor, ou sobre a falta dele, né, sobre as experiências amorosas que eles tiveram e o quanto isso pode ser conturbado, e são reflexões tão bonitas, gente, parece uma peça de teatro. Então acho que não tenho certeza, indico esse livro, que vai fazer muito bem pra gente respirar um pouco nesse momento tão difícil. E de filme, acho que o melhor filme que eu vi esse ano foi Retrato de uma Jovem em Chamas. Eu não vou lembrar agora o nome da diretora, meu Deus. Depois eu dou uma consultada, é que o meu celular tá aqui, mas vocês dão uma consultada para saber o nome da diretora. É um filme, gente, é um filme maravilhoso. É um filme, assim, perfeito, é uma obra-prima também. Só tô indicando obra-prima. Mas é um filme que mexe com a gente nos níveis. É um filme que mistura artes também, tem um pouco de música, tem pintura, e é uma história de amor. E acho que isso faz muito bem também pra gente num momento como esse, né? Lindo filme, gente, impecável. E de música, eu acho que eu vou indicar também um que vai para esse viés do amor, tô romântico hoje.
eu vou de Leonard Cohen, que também é um parceiraço de vida, que tá me fazendo muita companhia na quarentena. Eu gosto muito de artistas híbridos, né? E eu acho que o Léo, o Léo, sou íntima, né? O Leonard, ele tem um pé, assim, bem fincado na literatura, né? Porque escreveu romances, escreveu poesias, mas eu acho que as músicas dele são muito literárias. Ele tem letras muito profundas. E aí eu acho que indico especialmente o disco dele, o último, If You Want It Darker, eu acho que é assim que é o título, que é um disco, assim, de você realmente escutar com as luzes todas apagadas, deita e fica lá até terminar. Nossa Senhora, você sai dali, você levanta outra pessoa. É um disco catártico, lindíssimo, maduro. E foi o último dele, né? Acho que é um trabalho que vale muito a pena. Muito obrigada por todas essas indicações. E a gente tem 2 minutinhos ainda. Eu acho que rola uma pergunta aqui sobre Clarice Lispector. Porque sim, porque é centenário dela, eu acho que é completamente válido a gente falar um pouquinho a respeito dela. Você já comentou também em várias ocasiões que um contato inicial que você teve com ela foi a partir a Via Crucis do Corpo, né, que você ensinou, etc. E aí eu queria saber de você, da obra, do que você já leu da obra dela, do que você já teve contato da obra dela, qual das obras que ressoa mais com você, que é a sua favorita, né, digamos assim? É difícil, porque a obra da Clarice todas são obra-primas, ou todas, né? Ela não. Eu até estava ouvindo uns podcasts da editora Rocco, que fez esse ano a respeito do centenário e reeditou os livros dela, e conversando com várias pessoas incríveis que foram amigas pessoais, enfim, críticos, e eles falam isso, né? Um crítico especialmente falou isso, que a Clarice não evoluiu, porque a Clarice nasceu pronta. Porque ela estreia com Perto do Coração Selvagem, com sei lá quantos anos, antes dos 20 anos, assim. Então, é uma escritora que realmente, cada obra que ela coloca no mundo é um clássico, né? É algo que é para ser revisitado. Então, varia muito essa obra favorita. É difícil dizer uma favorita, mas eu acho que eu ficaria entre duas, que é A Paixão Segundo GH, que é um espetáculo, e A Hora da Estrela, que é um livro espetacular também, porque ele é um pouco mais externalizado, então tá toda essa potência de Clarice, de olhar para dentro, de ser, né, que ela tão bem mergulha nessa complexidade do ser, mas também tá um pouco exteriorizado, então para mim ela atinge um nível ali que é total, e o livro desse tamanho, né? O livro é desse tamanho. A Paixão Segundo GH também é uns negocinhos assim. E aí você lê e fala, meu, tá tudo aqui, né? E esse pedido que ela faz também na Paixão Segundo GH, que ela pede que isso seja lida por pessoas de alma já formada, a primeira vez que eu peguei, eu falei, eita, eu acho que eu não tô preparada, mas vou dar uma olhadinha só pra ver, né? O que acontece. Claro, eu não consegui largar. Mas eu reli ele antes de fazer aniversário esse ano. Então eu li antes dos 20 anos e reli com 32. E é outro livro. E ela falava isso, né? Que ela ganha muito na releitura. E eu acho que é isso que faz um grande autor. Um autor que é inesgotável, que a obra dele não fecha, não tem fim. Ela tá sempre, te deixa maluco, em suspenso. E a Clarice é isso. E a sua obra também, na releitura, me causou esse mesmo efeito. Então, eu acho que a Aline Bey está ali na minha estante do ladinho de Clarice e é isso. Ai, linda. Muitíssimo obrigada, Aline, por essa conversa. O nosso tempo esgotou. Eu estou super feliz de poder ter estado aqui. Você é muito querida sempre. A conversa foi excelente. Nós agradecemos muito em nome da Secretaria de Cultura e em nome da FLIM, de forma geral. E você é sempre muito bem-vindo em Maringá, você sabe disso. Então, muito obrigada.
Eu que agradeço, Thaís. Foi uma honra estar aqui trocando com vocês. Agradeço a Flin, a secretaria, a todos vocês. Um beijo enorme. Obrigada a todos que estavam acompanhando. Foi uma noite muito deliciosa poder trocar, ainda mais num dia tão especial como hoje, né, que é aniversário da Clarice. Então, realmente foi lindo. Obrigada, gente. Muito obrigada. E fiquem por aí, que nós temos um show na sequência da Ariadne. E lembrando que hoje é apenas o segundo dia da Flin. Nós vamos até domingo com diversas atrações. Então, acompanhem no site, acompanhem nas redes sociais e até a próxima. Beijinho, gente. Até.